Olá, pessoas, estudantes do curso de Governança no SUS. Espero que vocês estejam bem, com saúde, em paz e junto conosco, aprendendo esse assunto que é muito importante, inclusive para o fortalecimento do SUS. Não se trata apenas de um curso para que cada pessoa individualmente se promova, mas de um curso que tem a finalidade de fazer com que as pessoas em formação possam contribuir para a consolidação do SUS. Eu sou Itamar Lages. Eu trabalho na Universidade de Pernambuco. Na Universidade de Pernambuco eu já trabalho há 30 anos. Hoje eu trabalho mais especificamente no curso de graduação de enfermagem e na coordenação do programa de residência multiprofissional em saúde da família do campo. Minha formação é enfermagem. Eu também sou sanitarista de formação a nível de especialização, né? Considerando que já faz um tempo que eu me formei em um e em outro curso. E estou aqui com vocês nesta tarde, nesta manhã, nesta noite, qualquer que seja o turno que você esteja acompanhando essa aula, para compreender melhor esse tópico que nós trataremos aqui, tá bem? Pois bem, deixa eu lhe dizer, inicialmente, como a minha fala está estruturada, organizada, tá certo? Esse módulo, como vocês sabem, é o módulo 3, Democracia Participativa e Controle Social no SUS. O material impresso para que vocês possam estudar vai estar acompanhando vocês e esta aula. E essa combinação entre esta comunicação e o texto vai, com certeza, ajudar você a compreender melhor esse processo. Um pouco de água para a gente ficar com a garganta no ponto. Minha fala está estruturada assim. Eu coloquei aqui 7 pontos. Você não vai ver necessariamente dessa maneira no seu texto impresso. Mas você vai encontrar esse conteúdo no texto impresso, tá certo? Então, como o módulo é Democracia Participativa e Controle Social no SUS, é importante que a gente diga o que é o SUS. A gente vai precisar fazer uma relação entre o SUS e a Constituição Federal de 1988, até porque estamos tratando de uma política e de 2 ações concernentes a essa política. Depois falaremos um pouco da importância da Constituição e da própria política do SUS, considerando que neste Brasil nem sempre foi assim. Se hoje nós temos dificuldades de operar a democracia participativa e o controle social, imagine antes do SUS como não era. Então, vou trazer 2 evidências de tempos de não participação e não controle social. Depois vou falar um pouquinho sobre a participação social e o controle social, apontando algumas semelhanças e diferenças. No texto impresso, esse aspecto está bem pontuado, mas aqui eu quero te apresentar como 2 conceitos necessários à democracia participativa.
Depois falaremos um pouco sobre as instâncias do controle social no SUS. Em seguida, sobre a legislação do SUS. E, por fim, sobre a relação entre controle social e governança no SUS. Espero que, desta maneira, possamos dar conta da temática de hoje, que é democracia participativa e controle social no SUS. Pois bem, vamos iniciar comentando um pouco sobre o que é o SUS. Aproveito para lhe dizer que, em alguns momentos, eu irei fazer leitura de pequenos trechos de textos que não estão no seu livro e outras vezes de trechos de texto que estão no seu livro. Eu faço isso porque, se eu me empolgar demais, e esse é um assunto que me empolga, eu posso sair dos limites do tempo. E o tempo é importante. Tá certo? Então, vejamos. Antes de tudo, é importante que a gente entenda o SUS, inclusive essa palavra, Sistema Único de Saúde, como a política pública de saúde do Estado brasileiro. Ou seja, é a política oficial do Estado brasileiro. Sendo mais explícito, se é uma política pública do Estado brasileiro, é uma política para ser administrativamente executada pelo governo federal, pelo governo estadual e pelos governos municipais. É uma política para ser apreciada, avaliada e melhorada pelas câmaras de vereadores, pelas assembleias legislativas e pelo Congresso Nacional. Em sendo uma política pública, é objeto de debate e de controle dos movimentos sociais. Controle em vários níveis, daqui a pouco eu aprofundo isso. O mais importante é que é uma política pública e é uma política de Estado. Comumente, nós nos referimos ao SUS como o posto de saúde, a unidade de PSF, o laboratório, o hospital. Você deve ter ouvido algumas pessoas dizer assim: hoje eu fui me consultar no SUS. Não está necessariamente errado, tá? A gente entende isso como um alargamento do uso da palavra. Todavia, como nós aqui estamos estudando e desenvolvendo uma cultura científica, é importante que nós partamos desta condição, que o Sistema Único de Saúde é uma política pública do Estado brasileiro. Se ele é uma política pública, permita-me dizer agora para você, olhe para mim, preste atenção. É uma política pública porque, em algum momento da história deste país, desta sociedade, a realidade da atenção à saúde estava muito problemática. Então, incluiu-se essa política na agenda da governabilidade, daqui a pouco eu falo isso para vocês, da governabilidade brasileira, para que o Estado pudesse intervir na situação de saúde do Brasil. Teve um momento de formulação dessa política, momentos de processos decisórios, momentos que a gente vive desde os anos 90 de implementação e de avaliação. Quando se implementa e se avalia, aqui, acolá, são feitos novos ajustes na sua formulação. Mas
esse ciclo da política pública é um ciclo que se dá, inclusive, no Sistema Único de Saúde, garantindo, assim, o seu, o seu caráter de política pública. Tá? Tendo entendido isso, é importante que a gente saiba que essa política se assenta sobre concepções fundamentais. Concepções essas que formam o seu ideário. Concepções essas que, se forem suprimidas, elas descaracterizam o SUS, seja no seu aspecto escrito, textual, seja na sua prática administrativa e política. Que concepções são essas? A primeira de todas é: o que é saúde, esse estado de saúde? Então, uma das concepções do SUS é que, para estar com saúde, é preciso ter qualidade de vida a partir das condições básicas da existência, mesmo com a ocorrência de doenças. Preste atenção para a importância desse entendimento. Então, aqui, nós não dizemos que saúde é o contrário de doença. E que, por isso, as pessoas precisam do SUS. Não, as pessoas precisam do SUS para ter qualidade de vida. O SUS é uma política para ajudar na melhoria e na otimização da qualidade de vida, intervindo, inclusive, nas condições básicas da existência. Outro conceito muito importante é que a atenção à saúde que cada pessoa e toda a sociedade deve receber é uma atenção por direito, direito universal à saúde. E esse direito é um dever do Estado. Permitam-me aqui já falar numa palavra de ordem que os movimentos sociais, inclusive os movimentos que compõem o controle social, utilizam muito quando se referem a direito à saúde. Quando dizem assim: o SUS não é mercadoria, o SUS é direito. Então, esse lema ele é muito contemplado por esse conceito aí, do direito universal, tá? Do dever do Estado. Outro conceito muito importante é de que a mobilização e a participação social resultam na organização que leva ao controle social. Daqui a pouco eu comento um pouquinho mais sobre isso, mas é importante pensar assim: em algum momento, a sociedade, coletivos da sociedade, se mobilizam, se inquietam. Mais do que uma pessoa ficar reclamando porque não foi bem atendida, mais do que outra pessoa que fique reclamando de que o seu exame está demorando muito. Imagine que essas pessoas conseguem se organizar e mobilizam a sua demanda, a sua reclamação por direito. E aí, ao fazer isso, elas se organizam para a participação social. E muitas vezes, a partir dessa participação, elas se organizam para que essas pautas estejam nas instâncias de controle social. Talvez eu possa dizer aqui, e já estou dizendo, que o controle social é essa ação mais refinada que resulta da participação e esta, por sua vez, da mobilização social. E esses são fundamentos do SUS. O SUS, quando foi criado, previu isso. E aí o SUS diz necessariamente, um outro conceito seguinte, que o controle social
deve ser assegurado pelo Estado. E o controle social é um controle sobre as ações do Estado. Ações que visam assegurar o direito universal à saúde. Ok? Pois bem, vamos tentar agora trazer isso mais de perto para vocês. Agora eu gostaria de trazer para vocês o fato de que dessa relação entre o SUS e a Constituição Federal de 1988. Quando eu lhes mostrei o slide anterior, eu tinha dito que o SUS é uma política pública. Ora, para ser uma política pública, ela tem que estar legalizada. No caso do SUS, esta legalidade aparece na maior de todas as leis, que é a Constituição Federal. Exatamente na Constituição Federal de 1988. Por isso que eu escrevi aí que a Constituição Federal de 88 é a lei magna que, atenção, define o modelo de Estado e todas as políticas públicas para a relação entre o Estado e a sociedade. Essa aparente repetição de palavras na frase, eu vou chamar um pouquinho para explicar a vocês o seguinte. Por vezes a gente está falando do Estado como a estrutura social dos poderes públicos que governam a sociedade. No caso, o poder executivo, legislativo, o judiciário. Como eles se organizam em todas as esferas. Em outros momentos, como você está vendo aí nessa frase, e exatamente no tópico que diz assim, relação entre o Estado e a sociedade, a gente está falando de como o Estado intervém, como o Estado opera para resolver determinados problemas que existem na sociedade, para que a sociedade tenha mais e melhor qualidade de vida. Pois bem, dito isso, eu preciso dizer para vocês uma coisa extremamente importante. O SUS só é o SUS naqueles termos de concepções fundamentais que eu falei anteriormente, porque está dentro de uma Constituição que defende os mesmos princípios, que tem a mesma concepção. Se a Constituição de 88 defendesse outros princípios, outros fundamentos, não teríamos o SUS. De maneira que, na sua luta, na minha luta, na nossa luta pela defesa do SUS, temos que também defender a Constituição Federal nos termos dos seus princípios fundamentais. E um dos seus princípios fundamentais aparece logo aí. Define o Brasil como uma república federativa. Comentando rapidamente e trazendo essa explicação ao pé da letra. Se é uma república, é uma coisa do povo. Se é federativa, é porque tem uma federação. E essa Constituição, ela advoga um federalismo cooperativo. E é sobre esse federalismo cooperativo que o SUS se fundamenta.
chamo sua atenção para o fato de que esse conceito faz parte do módulo 1. Volte ao módulo 1 para fortalecer o seu conhecimento. E me permita aqui fazer uma leitura bem rapidamente, curtinha, do artigo 1 e 2 da Constituição, só para você perceber a importância da Constituição e da definição de Estado por essa Constituição. Olha, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fins a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da iniciativa privada e o pluralismo político. Isso significa que os diversos grupos e coletivos de várias tendências políticas reunidas na Assembleia Nacional Constituinte de 1987 até 1988 definiram assim, chegaram a esse consenso para definir o Estado brasileiro. É uma república federativa. Olha o que diz o parágrafo único. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Essa expressão significa e define estruturalmente o caráter democrático. Se uma república federativa e o Estado é um Estado democrático de direito, então esse direito certamente, e não apenas por uma ação da lógica textual, esse Estado se fundamenta no poder que emana do povo. O que é que isso significa? Significa a radicalidade democrática. Ou seja, falando aqui nos termos da professora Marilena Chauí, o poder atribuído pelo voto ao governante não faz do governante um proprietário do poder. Isso seria despotismo. Apropriação indevida da coisa pública. Esse lugar do poder é, então, um lugar, diz a professora Marilena Chauí, sempre vazio e sempre sujeito ao voto da sociedade. Então, o governante é um ocupante temporário desse espaço e o poder emana desse povo. Emana, inclusive, para modificar a legislação. Emana para intervir no sistema judiciário e a ele também pedir contribuições, no sentido de que a Constituição seja cumprida. Tá certo? Tem um aspecto aqui que eu gostaria de ler para vocês, que está no artigo 6. Esse artigo 6 não se refere ao SUS, mas tem um aspecto, uma palavra que vocês vão se lembrar do SUS. Permita-me identificar aqui. Pronto, já encontrei.
Vou ler, tá? Artigo 6º da Constituição Federal de 88, no capítulo 3º, no capítulo 2º, capítulo 2, que é o capítulo dos direitos sociais. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Então, se mais para frente, lá no artigo 196, 197, a Constituição fala do SUS e da saúde a partir das condições básicas da existência, é porque, antes disso, há trechos na Constituição que defendem esse postulado. Daí vem uma outra concepção fundante da Constituição Federal de 88. O modelo de Estado que a Constituição defende é o estado de bem-estar social. Para um pouquinho para explicar outra vez a diferença. Quando a gente fala de estado de bem-estar social, não está falando necessariamente do poder executivo, legislativo e judiciário, mas sim da maneira como o sistema econômico capitalista e o sistema político liberal devem ser executados. Dê uma licença. Quando nós nos referimos a estado de bem-estar social, estamos dizendo que o capitalismo e o liberalismo devem ser operados pela perspectiva do direito. Isso já foi dito no preâmbulo da Constituição, no artigo 1º, no artigo 2º, no artigo 6º e em vários outros artigos da Constituição. Então, o modo de operar o capitalismo e o liberalismo, de acordo com a Constituição de 88, esse modo é chamado de modo de bem-estar social. Para quem quiser aprofundar de maneira ainda mais aguda, deve lembrar e acessar, inclusive na internet, textos que se refiram ao keynesianismo, ou seja, aos estudos de John Maynard Keynes, Keynes. Ele foi o grande teórico dessa perspectiva. Prestem atenção como o conhecimento vai nos afastando da ignorância de que a defesa do direito ela está num campo de revolução dos grupos que querem tomar o poder porque são ateístas, porque são isso, porque são aquilo. De jeito nenhum. Essa noção de direitos sociais, ela é liberal. E ela visa usar o capitalismo contra a concentração de renda. Tá certo? É por isso que o SUS segue, por exemplo, entre outros, no princípio da equidade. Tá certo? Outra coisa muito importante aí quanto à Seguridade Social é um artigo do SUS, um artigo da Constituição, é o artigo 194, 195 e 196. Mais especificamente 194 e 195. Eles definem a Seguridade Social.
E esse mecanismo organiza, de fato, a questão do estado de bem-estar social. Entendeu? Então, o Brasil deve operar com a visão em direitos sociais. E qual seria o mecanismo? A Seguridade Social. A Seguridade Social serviria para fazer funcionar que políticas? A política de assistência social, o SUAS, a política da Previdência Social e a política do SUS. Tá certo? Vamos lá. Opa, desculpa. E, por último, esse conceito de governança. Essa palavra ela não aparece explicitamente na Constituição, mas, em algum momento, em vários momentos, a Constituição vai orientar que a soberania desse Estado está organizada de maneira numa federação, num federalismo cooperativo. De novo, eu lembro o primeiro módulo para vocês, tá? E esse federalismo, por um lado, ele vai dizer, e foi o caso da Constituição de 88, que essa Constituição inventou o município como um ente autônomo. Os estados já eram autônomos e o governo federal também. Então, se cada um é autônomo, mas todos têm que trabalhar pela população, pela sociedade brasileira, onde quer que o cidadão, a cidadã brasileira tenha nascido, então há de se operar pela governança. Há de se operar, atenção para o módulo 2, não é? Voltem lá. Há de se operar através de mecanismo em que gestores operem procedimentos olhando para as definições políticas. Tá certo? Então, vamos lá. Dito isso, preste atenção, a gente definiu o SUS, né? A gente sabe o que é o SUS, as concepções fundamentais, a gente entendeu que o SUS só é SUS porque está dentro de uma Constituição que defende os seus postulados. Então, de certa maneira, o SUS é uma continuidade, uma extensão dos postulados defendidos pela Constituição. Agora, se esse Brasil que a Constituição Federal de 88 defende, ele é democrático, como é que você vai operar essa democracia? A democracia pode ser operada, e isso também vai estar na Constituição, não exatamente nesses termos, visto que a Constituição precisa de leis que a regulamentem. Não é? A Constituição ela fala de princípios gerais. Então, por exemplo, lá no artigo 198, vai se falar da participação da comunidade. Aí a pergunta, sim, e como é que a comunidade vai participar? Então, a Lei 8.141, as duas leis orgânicas, né? 8.141, 8.142, elas vão definir exatamente esses procedimentos. E vai definir exatamente as instâncias dos conselhos. Você vai encontrar isso no texto, ele está muito bem escrito, preste atenção. Então, a gente tem as seguintes instâncias: conselhos e conferências. Os conselhos nacional, estadual e municipal. Um não tem poder sobre o outro, mas um faz recomendação ao outro. E, inclusive, atua de maneira integrada, não é? Principalmente quando chegam as conferências nacionais, como a que teve recentemente, a 17ª. Nas conferências nacionais, você junta muito mais gente do que aquelas pessoas que são participantes, integrantes dos conselhos. Não é? E as conferências se replicam
nos estados e nos municípios. É importante dizer aqui, e você deve ter conhecimento, que, para além dos conselhos aí expressos, e também no texto você encontra esses, não é? Conselho Nacional, Estadual e Municipal, você vai encontrar também os conselhos distritais, o Recife utiliza muito essa prática, né? Os conselhos locais de unidade. Veja, o que a lei regulamenta mesmo são esses três. Para além disso, os conselhos podem inventar vários mecanismos para aperfeiçoar o controle social e instigar cada vez mais a participação social. Por exemplo, vocês estão lembrados que recentemente, o ano passado, inclusive, aconteceram aqui no Brasil várias conferências livres, e essas conferências foram definidas pelos Conselho Nacional de Saúde. O Conselho faz um conjunto de regras e procedimentos, não é? Teve grupos que fez e não foi por dentro daquele procedimento, não é? Por vários motivos, mas fez, se mobilizou, não alcançou o prazo. Teve a decisão do Conselho Nacional mobilizou a participação e mobilizou a participação no sentido de melhorar a potência do controle social. Pois bem, uma coisa que eu quero deixar explícito aqui, mais adiante também, mas a partir daqui, é que é o seguinte: se é verdade que a mobilização instiga a participação social e esta ao controle social, que é essa forma mais refinada de fiscalizar as ações do Estado sobre a coisa pública, também é verdade que essas instâncias elas podem estar cada vez mais sendo fortalecidas no sentido de avançar para além da democracia representativa, ou seja, para a democracia participativa, certo? Vamos mais um pouquinho? Aí eu trago para você a legislação do SUS. Não vou me detalhar em cada um desses pontos, porque esses aspectos estão lá no texto, e pessoas que têm pouca experiência ou que têm muita experiência devem voltar sempre para ler o texto. Tanto o conteúdo, né, de cada um desses aparatos aí. Tá certo? Mas há um conjunto de instrumentos normativos, leis, decretos, resoluções do Conselho, leis complementares, que vão nos apontar como organizar o controle social. Lembram-se de que eu disse que o controle social é a forma mais, digamos assim, refinada da participação social, e uma participação que não tem jeito, ela resulta necessariamente da mobilização. Portanto, para fazer um controle social cada vez mais organizado e esse controle ter uma ação firme sobre as ações do Estado, você tem que ter um conjunto de instrumentos legais normativos, de uma forma geral, tá certo? E aí eu quero conversar com você sobre esse aspecto que eu considero muito importante e que está também no seu texto, tá? A relação entre controle social e governança do SUS. Mais um pouquinho de água, vamos?
Se, de um lado, há instâncias do controle social para que a participação da população se expresse, do outro lado, há instâncias de governo para operar tecnicamente a gestão do SUS. Conselho e gestão do SUS, eles se encontram e devem se encontrar no sentido de fortalecer o SUS. Mas os conselhos, eles têm e devem ter uma visão cada vez mais da política, da concepção da política. Os conselhos devem o tempo todo estar olhando ali, ó, quais são as concepções do SUS, como é que essas concepções orientam a forma do SUS, como essas concepções orientam o financiamento do SUS. As instâncias governativas, secretarias municipais, estaduais e Ministério da Saúde, por sua vez, devem estar preocupadas, a partir do conceito do SUS, em como é que se opera tecnicamente cada coisa. Me permita dar um exemplo concreto para que isso facilite a compreensão. Vocês ouviram falar de um programa do Ministério da Saúde para resolver o problema de cirurgias marcadas que estavam sem ser efetivadas durante a pandemia, né, 2020 até 2023, por aí, essa coisa aí, 2022, muita gente tinha que fazer cirurgias que eram eletivas, e suas cirurgias foram suspensas. Então, além da pandemia, se ficou com esse problema sério. Então, o governo elaborou um plano. Esse plano é levado para a Comissão de Intergestores Tripartite, ou seja, representantes do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais de saúde, das secretarias municipais se juntam para discutir uma proposta. E passam ali um dia, 2, 3, discutindo 1, 2, 3 propostas do ponto de vista técnico. Como é que essas pessoas vão chegar a certos serviços? Quem são esses serviços? Quem vai contratar os profissionais? Esses profissionais vão receber quanto de salário? Vão trabalhar por quantas horas? Essas pessoas podem circular de um município para outro? Se sim, como é que vai ser essa circulação? Esses aspectos técnicos, eles são, primeiro, da competência, da governabilidade de cada secretaria. E depois, todo esse trabalho vai exigir todo esse processo vai exigir um trabalho de governança, ou seja, de diálogo, de interação entre os gestores para falar tecnicamente da mesma maneira, ou de maneiras muito semelhantes, a fim de que todas as pessoas deste país possam ter acesso àquele serviço, àquela ação que vai ser produzida. Agora mesmo, por exemplo, muita gente a gente está no tempo de discutir essa questão da vacina da dengue, né? Estão acompanhando essa discussão? Isso exige todo um cuidado. A população, do ponto de vista político, organizada nos seus conselhos, tem que, de fato, exigir uma intervenção do Estado para que o número de adoecimentos e de mortes esteja limitado para que a gente não tenha uma epidemia. Aí o governo vai estudar, sim, mas como é que eu faço? Quantas pessoas eu tenho? Quantas doses cada pessoa deve receber? E a diferença de um município para outro. Quem serão as equipes que vão aplicar essas vacinas?
como essas vacinas vão ser transportadas, onde elas vão ser acondicionadas. Chega num momento que a capacidade de governo de cada secretaria municipal, estadual e do Ministério da Saúde, ela encontra um limite, e aí, para se trabalhar em conjunto, beneficiando toda a população brasileira, onde quer que ela esteja, você tem que ter instâncias governativas. Ou, aliás, instâncias de governança. E vai ser nesse ponto que vai haver um encontro entre as demandas dos conselhos e as instâncias de governança. Estou me fazendo entender? Um terceiro exemplo que eu quero dar, bem rápido, é de que é uma atribuição técnica da Secretaria Municipal, da Secretaria Estadual e do Ministério da Saúde elaborar um plano de gestão. É competência dos conselhos examinar esse plano e homologar. É competência dos conselhos homologar as receitas, as contas, o relatório financeiro dessas secretarias. E essas secretarias, por sua vez, elas têm e o próprio Ministério da Saúde, elas têm o dever de homologar as decisões do Conselho. Estão me fazendo entender? O controle social e a governança do SUS têm papéis diferentes, mas papéis que têm que estar imbricados para que as concepções fundantes do SUS se realizem. Deixa eu voltar um pouquinho. Vou parar aqui para voltar num ponto que é fundamental. E eu gostaria de explicar para vocês. Nós estamos falando de democracia participativa. E dissemos para você, espero que eu tenha dito, e vou reforçar agora, que o controle social é uma prática refinada, muito ajustada, muito bem organizada de participação social, de uma participação que nasce na mobilização social. O controle social então, ela aprofunda a democracia. Onde? E esse onde é no Brasil, não é? Esse onde são os municípios onde vivemos, os estados onde vivemos. Onde a democracia é e deve continuar sendo representativa, ou seja, os vereadores, os deputados, senadores, prefeitos, governadores, presidente da República, nos representa, nós também estaremos acompanhando a ação desses agentes de Estado, desses sujeitos de Estado, com as ações do controle social. Quando a gente vota nessas pessoas, a gente realiza um dos aspectos da Constituição Federal. Temos um Estado democrático de direito. Se é direito, ele tem lei, ele tem direito, ele tem deveres. Tá certo? Então, foi que a gente aprofundou aí o grau de democracia. Então, preste atenção. Eu gosto muito de seguir, também nesse ponto, a professora Marilena Chauí, entendendo democracia como uma prática social que sempre vai encontrar o poder estabelecido no sentido de querer mais direitos. Então, onde não há democracia, a prática democrática vai exigir a democracia. Onde já
existe democracia, a prática democrática vai exigir muito mais democracia. Democracia nunca é demais. Eleição nunca é demais. Principalmente num país como o nosso, que já vivenciamos, preste atenção, olha para mim sem bater os olhos, períodos em que a democracia foi suspensa e os governos que estiveram no poder agiram de maneira ditatorial. Preste atenção. Nenhum de nós aqui viu, nenhum de nós aqui experienciou, mas a gente estudou que do ano de 1937 a 1945, o Brasil vivenciou uma ditadura, a ditadura de Getúlio Vargas. Não foi? Então, ninguém podia votar, ninguém podia ser votado. E é no meio dessas ditaduras que se criam valores que são nocivos à democracia, que são nocivos à sociedade. Por exemplo, quando se diz assim, esse povo não sabe votar, esse povo só vota errado, é melhor não votar mesmo. Certo? A ditadura tem essa facilidade de criar valores antidemocráticos. Pois bem, foi aí, nesse período da ditadura, que se criou o Conselho Nacional de Saúde, 1941, 4 anos antes do final da ditadura. A participação não era essa participação grande, efetiva. O conselho ele não era deliberativo, ele era muito mais funcional. Ele era muito mais para apreciar, para sugerir. Mas avançou. Avançou. Não é? Porque se viu que era impossível fazer alguma coisa pela saúde desse país se você não ouve as pessoas. E uma das marcas daquele Conselho Nacional de 1941, né, da Conferência Nacional de Saúde também daquele ano, é que o povo mesmo não estava lá. Outro período de ditadura muito difícil foi o período de 1964 a 1985. Muito difícil. Nós nos lembramos, inclusive, e se eu tivesse tempo, eu ia fazer um estudo desenvolvendo a seguinte hipótese. Deixa eu dizer isso aqui, porque alguém pode se interessar por esse estudo. Eu tenho uma hipótese de que se a ditadura não tivesse sido reinaugurada em 31 de março de 64, uma ditadura que deve ser sempre lembrada para não ser de novo praticada, se aquela ditadura não tivesse sido efetivada, nós teríamos criado o SUS em 1963, na terceira Conferência Nacional de Saúde. Mesmo com o problema que tinha lá. Era que o povo não estava lá. Mas os representantes que estavam lá estavam muito sintonizados com as necessidades de saúde da população e eram críticos à ideia de que saúde é mercadoria. Vejam, quando esse país, o último ano que ele vive de ditadura explícita, não é? Que é o ano de 1985. O ano que a gente teve a última eleição direta,
na qual o vitorioso foi José Sarney contra Paulo Maluf. E aí, José Sarney, ele terminou sendo porta-voz de várias propostas de movimentos sociais. Uma delas foi para convocar uma Assembleia Nacional Constituinte para fazer com que a Constituição de 1969, que era uma Constituição que não tinha perspectiva de direitos sociais e nem de democracia, essa Constituição deveria ser anulada em nome de outra Constituição. Então, José Sarney assumiu esse compromisso em 85. Em 86, os movimentos sociais, inclusive o que eu participo, me permitam dizer isso, com muita alegria, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS, sob o comando de Sérgio Arouca, que em 1979 já tinha feito a proposta de Sistema Único de Saúde. Então, esses movimentos sociais, SEBS, Abrasco, Movimento Popular de Saúde, MOPS, já ouviram falar do MOPS? Então, esses movimentos se organizam, o movimento estudantil se organizam e ajudam a construir em todos os municípios brasileiros, em todos os estados e a nível nacional, de 17 a 21 de março de 1986, a 8ª Conferência Nacional de Saúde. E é essa conferência que vai propor aquelas concepções fundantes que eu falei. Aliás, eu quero sugerir a você uma coisa que a gente não sugeriu no texto escrito, mas vocês podem fazer isso. Acessem a internet o discurso de Sérgio Arouca em 1986. Tem uma expressão lindíssima, ele dizendo assim, ele começa o discurso dele dizendo: esta conferência conta com a presença de Sua Excelência, o povo brasileiro. Foi uma conferência com 1.000 delegados. Dos 1.000 delegados, 500 eram representantes do povo. Você pensa, o que é democracia? É alargar. É por isso que eu gosto desse conceito de Marilena Chaui. A prática democrática, ela sempre vai buscar mais direitos. Nunca está saciada. Ela sempre quer mais. Então, onde tem ditadura, a gente transforma a ditadura em democracia. Se a gente só pode instalar democracia representativa, em outro momento, a gente vai instalar democracia participativa. Tá certo, alguns vão dizer assim, sim, mas há conselhos que fazem isso, que fazem aquilo outro, que não cumprem o seu papel. Mas olhem para mim, sem bater os olhos. Não desistamos da democracia participativa. Sem ela, a gente perderia o SUS todas as políticas públicas que estão fundamentadas na Constituição Federal de 88. Continuemos defendendo esse corpo de políticas públicas, esta Constituição e esses princípios. Aprendamos tudo isso para usar como escudo e como espada. Aprendamos tudo isso para ser a nossa ferramenta de diálogo. Para ensinar a todos e cada um cada pessoa também se tornar sujeito movido pela sua solidariedade. Tá bem? Bem, por hoje é o que eu gostaria de contribuir com vocês. Pela minha avaliação, eu toquei em todos os pontos esses que estão no texto. Lembrem-se de estudar muito bem o texto, de rascunhar, de fazer anotações. E lembrem-se, principalmente,
de serem militantes dessa causa. Saúde e muito SUS para a gente. Obrigado.